Nós voltamos a falar do estúdio da CBN no Encontro de Parceiros Agrícolas da usina Santa Terezinha, e os palestrantes de hoje, neste encontro aqui na usina Santa Terezinha, foi o ex-ministro Aldo Rebelo, que falou aos produtores sobre o Código Florestal, de que foi relator, e também sobre outras questões que envolvem a agricultura, a produção no país. E ele está aqui comigo no estúdio. Olá, tudo bem? Muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, o senhor falou aqui sobre o Código Florestal, o senhor foi relator do Código Florestal, Sim. né? O que o senhor nos fala sobre a análise desses anos todos em que o Código já está em vigor? Quando o Código Florestal foi aprovado, nós vivíamos uma situação de absoluta insegurança jurídica no campo. Por quê? Porque nós tínhamos 16 mil normas que regiam a relação entre o meio ambiente e a produção rural, agricultura, pecuária, etc. Então você tinha norma para tudo. Era uma legislação impossível de ser cumprida. Depois do Código, você tem uma legislação muito dura, muito rigorosa, também difícil de ser cumprida, mas pelo menos o agricultor sabe quais são as suas obrigações. Quando o Código foi aprovado, você não sabia qual era a obrigação. Ou seja, uma ONG reunia um conselho do meio ambiente e estabelecia uma norma diferente. Então, o Brasil tem uma legislação rigorosa, nossa agricultura é a que mais protege o meio ambiente no mundo, mas essa situação não está resolvida. Por quê? Porque continua havendo muita hostilidade de organizações não governamentais financiadas do exterior, de órgãos de fiscalização como o IBAMA, ou o Ministério Público, ou a FUNAI, que se voltam contra a agricultura, criando dificuldades, inclusive, na aplicação do Código Florestal. Ou seja, para essas pessoas, o Código Florestal só é bom naquilo que protege o meio ambiente. No que protege o agricultor, eles sempre encontram uma forma de contestar. Ou seja, é um conflito, um eterno conflito entre a produção e o poder público, as instituições? Como que o senhor Na verdade, isso? o conflito não é entre o poder público e a agricultura, não é entre o meio ambiente e a agricultura. Na verdade, é o uso do meio ambiente e do poder público para uma guerra comercial contra a agricultura brasileira. Por quê? Porque o agricultor europeu e o americano, ele é quase um funcionário público. Ele depende de tanto subsídio que ele é pago para produzir. O agricultor europeu recebe do Tesouro para criar vaca, para plantar uma roça de uva, de beterraba, de couve-flor. Isso tudo o Tesouro paga. E eles levam uma desvantagem muito grande porque não tem a competitividade, a produtividade da nossa agricultura e da nossa pecuária. Eles procuram meios de elevar o custo da nossa produção, e um dos meios é criar como se fosse um protecionismo ambiental. Normas que eles não têm, normas que eles não cumprem. Vou dar aqui só um exemplo. Uma propriedade rural na Amazônia tem que reservar 80% da sua área para o meio ambiente. 80%. Só pode produzir 20%. O agricultor europeu compete com esse agricultor brasileiro produzindo em 100%. O americano do mesmo jeito. Então, na verdade, o que se criou foi um tributo, foi uma barreira ambiental para elevar o custo da produção brasileira e facilitar a concorrência do agricultor americano e europeu, que é hoje um agricultor de pouca competitividade. E isso ao longo dos anos, em todas as mais diferentes gestões? Isso vem piorando há muito tempo. Por quê? Agora está lá nos Estados Unidos, estão investigando essa agência, né? USAID, o ZAID. Essa agência foi quem criou no Brasil o chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É um sistema que reúne parques, que reúne reservas extrativistas, florestas nacionais, e essas unidades são criadas onde há terra produtiva ou terra própria para mineração, que é como
se imobiliza a atividade econômica na Amazônia. Isso tudo veio de fora. São ONGs que chegam aqui dizendo que estão defendendo o meio ambiente, mas, na verdade, em nome do meio ambiente, defendem os interesses econômicos dos países ricos contra o Brasil. E os grileiros? Os grileiros? Existe? Como que Existe em grande quantidade na Amazônia. Na Amazônia é uma situação quase que de anarquia fundiária, porque, às vezes, uma mesma área tem vários títulos de propriedade. Isso depende do governo fazer um processo de regularização fundiária. Se o governo faz a regularização fundiária, o governo resolve boa parte dessas terras que estão hoje numa situação de ilegalidade. Mas eu acho que o governo também não tem, esse governo pelo menos que está aí, não tem vontade de fazer isso, porque a regularização fundiária é a legalização da atividade rural, que o governo não quer. Todo mundo na ilegalidade, todo mundo pode ser autuado, todo mundo pode ser multado, todo mundo pode ser embargado. Eu acho que para as ONGs ambientais essa é uma situação que não deve ser regularizada. Mas e qual é a solução, então? Qual seria fazer a a solução? regularização fundiária, fazer um mutirão. Mas, inclusive, a solução para que a agricultura seja vista com os novos olhos pelo governo, pelas instituições. É que o governo, na verdade, foi tomado pela presença dessas organizações não governamentais. São elas que comandam a FUNAI, que comandam o IBAMA, que comandam o Ministério do Meio Ambiente, que comandam o Ministério das Populações Indígenas, que comandam, inclusive, as ações de parte do próprio Ministério Público, que tem uma relação muito próxima com as ONGs, inclusive na Amazônia, ou principalmente na Amazônia. Eu não sei se no resto do mundo existe um agricultor tão penalizado com multa como é o agricultor brasileiro. Isso precisa ainda ser levantado. Não sei se o Ministério Público, se os órgãos ambientais autuam tanto o agricultor americano como o que acontece no Brasil. Eu acho que não. Eu acho que isso no Brasil é usado também como uma forma de dificultar a competitividade da agricultura brasileira, gerando um ambiente de insegurança no campo. As realidades são diferentes, de acordo com as regiões do país? Aqui do Brasil são, por exemplo, a exigência de reserva legal na propriedade varia de acordo com o bioma. Na Amazônia é 80% que você tem que deixar para o meio ambiente. Aqui na região da Mata Atlântica, 20%. No Cerrado, 35%. No Pampa e no Pantanal, 20%. Mas sempre tem uma área de reserva que deve ser deixada, além das chamadas APPs, que são as margens de rio, topo de morro, que você tem que proteger também. Vai de 30 metros por margem até 100 metros, de acordo com a largura do curso d'água. E no caso do topo de morro, depende da inclinação, né, da área, para você também estabelecer a proteção. Como é que está a Amazônia, a preservação da Amazônia? Ela está sendo devastada? Em que ritmo? A Amazônia, hoje, ela está protegida por um cinturão de normas. Por exemplo, você pega um estado como o Amapá, 90% do Amapá já é terra indígena, ou parque, ou área protegida pela lei. Então, não tem como mexer naquilo. No estado do Amazonas, tem 1.580.000 quilômetros quadrados, ou seja, 3 vezes o tamanho da França. No estado do Amazonas, não chega a 5% da área ocupada, 95%, um pouco mais, está do jeito que Deus criou. Toda a atividade econômica, a agricultura, a pecuária, a infraestrutura, tudo que você tem ocupado no estado do Amazonas, não chega a 5%. No estado de Roraima, não chega a 10%. Ou seja, 5% pode ser usado para a atividade econômica. Então, ela já está, de fato, protegida. Tem
derrubada ilegal, desmatamento ilegal? Tem, principalmente nas áreas do governo, que o governo não tem como proteger. Quando a área é de uma propriedade particular, o dono protege. Quando é do governo, ninguém protege, porque é muito grande e não tem como o governo distribuir segurança. Então, os desmatadores entram lá, desmatam, mas quando aparece o noticiário, parece que foi um agricultor que fez isso, quando não é isso que acontece. E o senhor falou aqui na palestra aos parceiros agrícolas da usina Santa Terezinha que, na opinião do senhor, o termo não deveria ser agronegócio, mas agricultura. O senhor pode explicar para a gente? É porque agronegócio se detém no aspecto da agricultura e da pecuária, que é o negócio, que é muito importante, deve ser valorizado, mas a agricultura e a pecuária, ou a agropecuária, é uma atividade muito mais diversificada. A principal delas, inclusive, é a segurança alimentar da população. E quando você podia chamar de, ao invés de agronegócio, agroalimentação. Você poderia chamar de agrocultura, porque é literatura, é música. Você podia chamar de agroexportação, de agroemprego, porque gera muito emprego rural, emprego urbano. Então, por que você vai reduzir um negócio só de negócio? A pessoa vai dizer que é um negócio, é um negócio, não é um negócio. Não. Ninguém diz que a música é um negócio, que a medicina é um negócio, que a advocacia é um negócio. Todo mundo diz que é o lado social da agricultura e da pecuária, que é muito relevante, é muito importante, não tem nenhuma outra atividade com essa importância no Brasil, mas essa expressão deixa de lado, tá certo? O agrosocial, agronegócio, agrosocial, agromúsica, agroliteratura, agroemprego. Eu acho que deve se valorizar todos esses aspectos da agricultura, da pecuária e da agroindústria. Então, o senhor acha que deve melhorar a comunicação entre o agronegócio e a sociedade? Eu acho que esse negócio foi algum marqueteiro urbano que inventou esse negócio de agronegócio. Eles pegaram a expressão dos Estados Unidos, que é agrobusiness, trouxeram para aqui, agronegócio, ninguém usa isso no campo. Eu nunca vi um parente meu dizer que é do agronegócio. Ele é agricultor, ele é criador, ele é... Mas é assim, é o marketing que cria essas coisas. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Uma ótima tarde. Obrigado. Nós conversamos com o ex-ministro Aldo Rebelo, que foi palestrante aqui no encontro de líderes, aliás, encontro de parceiros agrícolas da usina Santa Terezinha.